Você já parou para pensar que talvez o maior perigo na sua vida não seja o fracasso, mas sim o sucesso medíocre que mantém você exatamente onde está? E se eu te dissesse que a sensação de segurança que você tanto preza pode ser, na verdade, a armadilha mais sofisticada que você mesmo construiu? Existe uma diferença brutal entre estar confortável e estar preparado para o que a vida realmente tem a oferecer. Nicolau Maquiavel, há mais de 500 anos, observou algo perturbador sobre a natureza humana. Os homens mais perigosos eram aqueles que permaneciam muito tempo em situações estáveis. Não porque fossem fracos, mas porque a estabilidade os tornava previsíveis, vulneráveis e, paradoxalmente, menos preparados para enfrentar mudanças inevitáveis. Hoje, vamos mergulhar nessa sabedoria atemporal e descobrir por que sua zona de conforto pode ser o obstáculo silencioso entre você e a versão extraordinária de si mesmo que ainda não conhece. A primeira verdade inconfortável que Maquiavel descobriu através de suas observações políticas e militares é esta: conforto gera complacência, e complacência é o primeiro passo para a irrelevância. Ele estudou inúmeros casos de líderes, cidades e impérios que se tornaram vulneráveis precisamente nos momentos em que se sentiam mais seguros. A história está repleta de exemplos de fortalezas, consideradas inexpugnáveis, que caíram, não por fraqueza, mas por excesso de confiança gerado pela sensação prolongada de segurança. Quando você permanece muito tempo na mesma rotina, nas mesmas atividades, com as mesmas pessoas, algo insidioso acontece em seu cérebro. Você desenvolve o que podemos chamar de miopia adaptativa, uma incapacidade crescente de perceber mudanças no ambiente ao seu redor. É como se suas antenas mentais fossem gradualmente perdendo sensibilidade, deixando você cada vez mais desconectado das transformações que acontecem constantemente no mundo exterior. Maquiavel observou que comandantes militares, que permaneciam muito tempo em tempos de paz, frequentemente perdiam sua capacidade de resposta rápida quando conflitos finalmente emergiam. Eles mantinham as mesmas estratégias, os mesmos equipamentos, os mesmos padrões de pensamento, enquanto inimigos potenciais evoluíam, inovavam e se preparavam para cenários que esses comandantes nem sequer imaginavam possíveis. O mesmo princípio se aplica integralmente à sua vida pessoal e profissional. Quando você se mantém na mesma função por anos, sem buscar novos desafios, quando frequenta sempre os mesmos lugares, quando mantém sempre as mesmas conversas com as mesmas pessoas, você está involuntariamente limitando seu potencial de crescimento e, mais perigoso ainda, diminuindo sua capacidade de adaptação a mudanças inevitáveis. Mas a zona de conforto não é apenas sobre estagnação externa. Ela opera de forma muito mais sutil, através do que Maquiavel chamaria de autopreservação mal calibrada. Nosso cérebro primitivo foi projetado para nos manter vivos em um ambiente onde novidade frequentemente significava perigo. Essa programação ancestral nos faz interpretar qualquer situação desconhecida como potencialmente ameaçadora, mesmo quando, racionalmente, sabemos que se trata de oportunidades de crescimento. Maquiavel compreendeu que líderes verdadeiramente eficazes precisavam desenvolver a capacidade de distinguir entre riscos genuínos e desconforto produtivo. Ele observou que aqueles que conseguiam fazer essa distinção consistentemente eram capazes de tomar decisões que outros consideravam ousadas demais, mas que na realidade eram simplesmente bem calculadas. A zona de conforto funciona como uma bolha invisível que gradualmente se contrai ao redor de você. No início, ela pode parecer espaçosa e acolhedora, mas com o tempo você percebe que ela está se tornando restritiva. Atividades que antes eram naturais começam a parecer desafiadoras. Conversas que antes fluíam facilmente se tornam difíceis. Oportunidades que antes despertariam seu interesse passam a gerar ansiedade. Esse processo de contração é particularmente insidioso porque acontece de forma gradual e imperceptível. É como estar em uma sala, onde a temperatura diminui 1 grau por dia. Você se adapta constantemente às mudanças pequenas, até que um dia percebe que está tremendo de frio
em um ambiente que não reconhece mais como familiar. Maquiavel identificou um padrão específico em líderes que conseguiam evitar essa armadilha. Eles deliberadamente se colocavam em situações desconfortáveis de forma regular e sistemática. Não por masoquismo ou imprudência, mas porque compreenderam que o desconforto controlado era o antídoto contra a atrofia de suas capacidades adaptativas. Existe uma diferença fundamental entre desconforto destrutivo e desconforto construtivo. O primeiro é resultado de má preparação, decisões impulsivas ou falta de planejamento. O segundo é consequência natural de crescimento direcionado, expansão calculada de limites pessoais e desenvolvimento intencional de novas capacidades. Quando Maquiavel escrevia sobre a importância de um príncipe conhecer tanto tempos de guerra quanto tempos de paz, ele estava articulando um princípio mais amplo. Versatilidade adaptativa requer exposição regular a diferentes tipos de desafios. Um líder que conhecia apenas prosperidade seria ineficaz durante crises. Um comandante que conhecia apenas conflitos seria inadequado para construir durante períodos estáveis. Aplicando isso à sua realidade pessoal, significa que você precisa deliberadamente buscar experiências que expandam seu repertório de habilidades, conhecimentos e capacidades emocionais. Se você trabalha principalmente com números, precisa desenvolver habilidades interpessoais. Se é naturalmente introvertido, precisa praticar situações sociais desafiadoras. Se sempre foi empregado, precisa compreender mentalidades empreendedoras. O objetivo não é se tornar uma pessoa diferente, mas sim desenvolver a amplitude de capacidades que permite navegar eficazmente por diferentes contextos e circunstâncias. Maquiavel observou que líderes mais duradouros eram aqueles que conseguiam ser eficazes tanto em situações que favoreciam seus pontos fortes, quanto em situações que exigiam habilidades que precisaram desenvolver deliberadamente. Uma das maiores ilusões da zona de conforto é a crença de que estabilidade é sinônimo de segurança. Maquiavel observou exatamente o oposto. Em um mundo em constante mudança, a única verdadeira segurança vem da capacidade de se adaptar rapidamente a novas circunstâncias. Permanecer estático em um ambiente dinâmico não é estabilidade, é uma receita para a obsolescência. Pense nas transformações que aconteceram nos últimos 10 anos em praticamente todas as áreas da atividade humana. Profissões que pareciam estáveis desapareceram. Habilidades que eram valorizadas se tornaram irrelevantes. Modelos de negócio que funcionavam por décadas se tornaram obsoletos em questão de anos. Pessoas que se adaptaram, prosperaram. Aquelas que permaneceram na mesma abordagem enfrentaram dificuldades crescentes. Maquiavel escreveu que quem negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer, caminha para a ruína ao invés da preservação. Essa observação é profundamente relevante para a questão da zona de conforto. Quando você se concentra exclusivamente em manter o que já tem, ao invés de desenvolver capacidades para o que pode vir, está inadvertidamente se preparando para a obsolescência. A zona de conforto também opera através de um mecanismo psicológico que Maquiavel intuitivamente compreendeu. A tendência humana de superestimar riscos de ação e subestimar riscos de inação. Nos focamos intensamente nos possíveis problemas que podem resultar de tentar algo novo, enquanto ignoramos os problemas inevitáveis que resultam de não evoluir. Essa distorção perceptiva nos leva a tomar decisões que parecem seguras no curto prazo, mas são arriscadas no longo prazo. É como escolher ficar em um prédio que está pegando fogo, porque sair dele parece mais perigoso do que permanecer em um ambiente familiar, mesmo que esse ambiente esteja se tornando progressivamente mais inseguro. Maquiavel observou que líderes eficazes desenvolviam uma capacidade quase paradoxal. Eles conseguiam ser simultaneamente cautelosos e audaciosos. Cautelosos no sentido de avaliar cuidadosamente riscos reais. Audaciosos no sentido de agir decisivamente quando identificavam oportunidades genuínas de progresso. Essa combinação aparentemente contraditória se torna possível quando você desenvolve a habilidade
de distinguir entre medos racionais e medos irracionais. Medos racionais são baseados em avaliações realistas de possíveis consequências negativas. Medos irracionais são produtos de programação ancestral, que interpreta qualquer novidade como ameaça, independentemente do contexto real. A primeira etapa para escapar da zona de conforto é reconhecer honestamente onde você está atualmente e que áreas de sua vida se tornaram excessivamente previsíveis ou restritivas. Isso requer um nível de auto-honestidade que pode ser desconfortável, porque frequentemente descobrimos que situações que justificávamos como estáveis, na verdade se tornaram limitantes. Maquiavel sempre enfatizou a importância de avaliações objetivas da realidade, mesmo quando essa realidade não era agradável. Ele acreditava que decisões eficazes só podiam ser tomadas a partir de compreensão precisa das circunstâncias atuais, não de versões romantizadas ou minimizadas da situação real. Uma técnica útil é o que podemos chamar de auditoria de expansão pessoal. Examine diferentes áreas de sua vida, profissional, social, física, intelectual, criativa, e identifique honestamente há quanto tempo você não enfrentou desafios genuinamente novos em cada uma dessas áreas. Desafios genuínos são aqueles que requerem desenvolvimento de novas habilidades ou capacidades, não apenas repetição de atividades que você já domina. Maquiavel observou que autoconhecimento preciso era a base de toda estratégia eficaz. Você não pode planejar movimentos eficazes se não compreende claramente sua posição inicial. Da mesma forma, você não pode escapar da zona de conforto se não identifica primeiro onde exatamente essa zona se tornou limitante. A segunda etapa envolve desenvolver o que Maquiavel chamaria de apetite calibrado pelo desconforto. Isso não significa buscar sofrimento desnecessário, mas sim desenvolver capacidade crescente de permanecer funcional e focado em situações que estão além de sua experiência imediata. Essa capacidade se desenvolve gradualmente através de exposição progressiva a níveis crescentes de desafio. É como o desenvolvimento de resistência física. Você não tenta correr uma maratona no primeiro dia de treinamento, mas aumenta sistematicamente a distância e intensidade dos exercícios até desenvolver a capacidade desejada. Maquiavel notou que soldados veteranos não eram necessariamente mais fortes fisicamente que recrutas, mas tinham desenvolvido capacidade superior de manter eficácia mesmo sob estresse extremo. Eles tinham passado por experiências suficientemente variadas e desafiadoras para desenvolver confiança em sua capacidade de adaptação. O mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento pessoal. Quanto mais experiências de sucesso você acumula navegando por situações inicialmente desconfortáveis, maior se torna sua confiança em sua capacidade de lidar com novos desafios. Essa confiança baseada em experiência é fundamentalmente diferente de otimismo cego ou arrogância. Uma abordagem prática é identificar uma área específica onde você sente que precisa crescer, mas que tem evitado devido ao desconforto envolvido. Pode ser networking profissional, apresentações públicas, negociações, aprendizado de novas habilidades técnicas ou qualquer outra atividade que você reconhece como importante, mas tem adiado por ansiedade ou incerteza. Maquiavel sempre defendia abordagens graduais e sistemáticas, ao invés de mudanças dramáticas e impulsivas. Mudanças dramáticas frequentemente geram resistência excessiva, tanto interna quanto externa, tornando-se insustentáveis. Mudanças graduais permitem adaptação e construção de capacidade ao longo do tempo. Comece definindo o menor passo possível nessa área, que seria um progresso real, mas não esmagadoramente intimidante. Se o objetivo final é tornar-se um apresentador confiante, o primeiro passo pode ser simplesmente falar mais em reuniões pequenas. Se o objetivo é empreender, pode ser começar um projeto paralelo pequeno, enquanto mantém sua ocupação principal. O importante é que cada passo seja suficiente para gerar crescimento real, mas não tão grande a ponto de criar resistência paralisante.
Maquiavel observou que progresso sustentável vinha de sequências de pequenas vitórias que construíam momentum e confiança, ao invés de tentativas heróicas que frequentemente resultavam em frustração e abandono. A terceira etapa envolve desenvolver o que podemos chamar de sistemas de suporte para a expansão. Maquiavel sempre enfatizou que nenhuma conquista significativa era alcançada isoladamente. Líderes eficazes construíam redes de aliados, mentores e recursos que apoiavam seus objetivos e forneciam feedback durante processos de desenvolvimento. No contexto de escapar da zona de conforto, isso significa identificar pessoas que podem oferecer orientação, encorajamento e perspectiva externa durante seu processo de crescimento. Pode incluir mentores que já navegaram por desafios similares, colegas que estão em jornadas paralelas de desenvolvimento, ou até mesmo coaches ou consultores profissionais em áreas específicas. Maquiavel observou que feedback externo era crucial porque indivíduos frequentemente desenvolviam pontos cegos sobre seu próprio progresso. Pessoas muito próximas de uma situação podem ter dificuldade em avaliar objetivamente mudanças graduais em suas capacidades ou identificar áreas que ainda precisam de atenção. Além de pessoas, sistemas de suporte incluem recursos práticos que facilitam seu processo de expansão. Pode ser investimento em educação, ferramentas que aumentam sua eficácia ou mudanças ambientais que tornam novos comportamentos mais naturais e sustentáveis. Por exemplo, se você está tentando desenvolver habilidades de networking, pode incluir participação em eventos da indústria, cursos de comunicação, ou até mesmo mudanças em sua aparência pessoal que aumentam sua confiança em situações sociais. O objetivo é criar um ambiente que apoia e facilita os comportamentos que você está tentando desenvolver. Maquiavel sempre pensava sistemicamente. Ele compreendeu que mudanças duradouras requeriam alinhamento entre objetivos pessoais, recursos disponíveis e ambiente externo. Tentar mudar apenas através de força de vontade, sem considerar esses outros fatores, raramente produzia resultados sustentáveis. A quarta etapa envolve desenvolver resiliência para contratempos inevitáveis. Maquiavel observou que o caminho para qualquer conquista significativa incluía períodos de dificuldade, frustrações e aparentes retrocessos. Líderes que esperavam progresso linear frequentemente desistiam quando encontravam os primeiros obstáculos reais. Sair da zona de conforto não é um processo suave e previsível. Haverá momentos em que você se sentirá incompetente, ansioso ou tentado a retornar para a segurança de padrões familiares. Esses momentos não são sinais de fracasso, mas etapas naturais e necessárias do processo de crescimento. Maquiavel escreveu sobre a importância de manter perspectiva de longo prazo durante períodos difíceis. Ele observou que líderes que permaneciam focados em objetivos maiores conseguiam tolerar desconfortos temporários que derrotariam aqueles com visão de curto prazo. Uma técnica útil é desenvolver o que podemos chamar de narrativa de crescimento pessoal, uma compreensão clara de por que você está se colocando deliberadamente em situações desconfortáveis e como esses desconfortos contribuem para seus objetivos de longo prazo. Quando você tem clareza sobre o propósito por trás do desconforto, torna-se mais fácil perseverar durante momentos difíceis. Maquiavel também enfatizou a importância de celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho. Progresso em áreas desafiadoras frequentemente acontece em incrementos pequenos, que podem parecer insignificantes no dia a dia, mas que se acumulam em transformações significativas ao longo do tempo. Manter um registro de seu progresso, através de diários, fotos, vídeos ou qualquer outro método que funcione para você, pode ajudar a manter perspectiva sobre quanta distância você já percorreu, especialmente durante momentos quando o progresso parece lento ou imperceptível. A quinta etapa é talvez a mais sofisticada, desenvolvendo a capacidade de encontrar oportunidades disfarçadas de problemas. Maquiavel era mestre em identificar vantagens escondidas em situações aparentemente desfavoráveis. Ele observou que circunstâncias difíceis frequentemente criavam possibilidades
que não existiam durante tempos estáveis. Quando você está expandindo sua zona de conforto, inevitavelmente encontrará situações que não saem como planejado, projetos que não funcionam conforme esperado, relacionamentos que se desenvolvem de forma diferente do antecipado, ou habilidades que são mais difíceis de dominar do que você imaginava. A tendência natural é interpretar esses desenvolvimentos como falhas ou razões para reconsiderar seus objetivos. Mas Maquiavel sugeriria uma abordagem diferente. Examiná-los como fontes de informação valiosa sobre ajustes necessários em sua estratégia ou como indicadores de oportunidades alternativas que você não havia considerado inicialmente. Frequentemente, os caminhos mais interessantes e recompensadores surgem quando nossos planos originais são interrompidos por circunstâncias imprevistas. A chave está em manter abertura mental suficiente para reconhecer essas possibilidades alternativas, ao invés de ficar rigidamente fixado em planos específicos. Maquiavel observou que a adaptabilidade era mais valiosa que qualquer estratégia específica. Líderes que conseguiam ajustar seus métodos, mantendo seus objetivos essenciais intactos, frequentemente alcançavam resultados superiores àqueles que seguiam planos originais, mesmo quando circunstâncias mudavam. Isso não significa ser inconstante ou abandonar projetos ao primeiro sinal de dificuldade, mas sim desenvolver sensibilidade para distinguir entre obstáculos temporários que requerem persistência e sinais genuínos de que ajustes estratégicos são necessários. Uma habilidade particularmente valiosa é aprender a fazer perguntas produtivas durante momentos de dificuldade. Ao invés de "por que isso está acontecendo comigo?" ou "por que isso é tão difícil?", perguntas como "o que isso está me ensinando?" ou "que oportunidades essa situação pode estar criando?" direcionam sua atenção para aspectos mais úteis da experiência. Maquiavel frequentemente usava analogias militares, e uma que se aplica aqui é a diferença entre retirada tática e deserção. Retirada tática é um movimento estratégico que preserva recursos para futuros avanços. Deserção é abandono completo de objetivos devido a dificuldades temporárias. Às vezes, expandir sua zona de conforto requer pausas temporárias para consolidação de ganhos ou ajustes de abordagem. A habilidade de distinguir entre essas pausas estratégicas e tendências de retornar para padrões limitantes é crucial para progresso sustentável. A sexta etapa envolve construir o que Maquiavel reconheceria como reservas de coragem, recursos mentais e emocionais que sustentam sua capacidade de permanecer em território desconfortável, mesmo durante períodos prolongados de incerteza. Coragem não é ausência de medo, mas sim capacidade de agir apropriadamente mesmo na presença de medo. Maquiavel observou que líderes corajosos não eram necessariamente menos ansiosos que outros, mas tinham desenvolvido capacidade superior de funcionar eficazmente, mesmo quando se sentiam ansiosos ou incertos. Essa capacidade se desenvolve através de prática deliberada em situações progressivamente desafiadoras. Cada vez que você age apropriadamente, apesar de se sentir desconfortável, fortalece sua confiança em sua capacidade de lidar com futuras situações desafiadoras. Reservas de coragem também incluem práticas e recursos que mantêm sua estabilidade emocional durante períodos de estresse. Pode ser exercício físico regular, práticas de meditação, hobbies que proporcionam relaxamento ou qualquer atividade que restaura sua energia mental e emocional. Maquiavel sempre enfatizou a importância de manter recursos em reserva para situações imprevistas. No contexto de desenvolvimento pessoal, isso significa não investir toda a sua energia emocional em uma única área de crescimento, mas manter equilíbrio suficiente para sustentar esforços de longo prazo. É tentador tentar transformar múltiplas áreas de sua vida simultaneamente quando você começa a ver resultados positivos de sair da zona de conforto. Mas Maquiavel alertaria contra essa tentação, observando que recursos limitados, aplicados a objetivos múltiplos, frequentemente resultam em progresso insatisfatório em todas as áreas.
Uma abordagem mais eficaz é focar intensamente em uma ou duas áreas por vez, desenvolvendo competência e confiança nessas áreas, antes de expandir para novos territórios. Isso permite construção de momentum e evita a dispersão de energia que pode levar à frustração e abandono. Conforme você desenvolve maior conforto com desconforto, começará a notar mudanças em como percebe oportunidades ao seu redor. Situações que anteriormente pareciam intimidantes ou impossíveis começam a parecer interessantes e alcançáveis. Essa mudança perceptual é um dos benefícios mais valiosos de expandir consistentemente sua zona de conforto. Maquiavel observou que experiência era o melhor professor de possibilidades. Pessoas que haviam navegado com sucesso através de situações desafiadoras desenvolviam capacidade superior de identificar oportunidades em circunstâncias que pareciam desencorajadoras para outros. Essa expansão perceptual também se aplica a como você vê outras pessoas e situações sociais. Quando você desenvolve maior confiança em sua capacidade de navegação social, torna-se mais fácil iniciar conversas com pessoas interessantes, buscar mentoria de indivíduos que admira, ou participar de atividades que anteriormente pareciam exclusivas ou intimidantes. O processo de escapar da zona de conforto gradualmente transforma não apenas o que você faz, mas fundamentalmente como você se vê. Você passa de alguém que evita desafios para alguém que os busca seletivamente, de alguém que se sente limitado por circunstâncias para alguém que encontra formas criativas de expandir possibilidades. Essa transformação de identidade é profunda e duradoura porque é baseada em evidências concretas de sua capacidade de crescimento e adaptação. Não é autoconversa positiva ou otimismo forçado, mas confiança genuína desenvolvida através de experiência acumulada de sucesso em situações inicialmente desconfortáveis. Maquiavel sempre foi realista sobre a natureza humana, incluindo nossa tendência de retornar para padrões familiares durante períodos de estresse ou incerteza. Por isso, é importante desenvolver sistemas que facilitam a manutenção de comportamentos expansivos, mesmo quando motivação natural diminui. Esses sistemas podem incluir compromissos públicos com objetivos específicos, parcerias de accountability com pessoas que apoiam seu crescimento, ou estruturas ambientais que tornam comportamentos expansivos mais fáceis de manter do que comportamentos limitantes. Por exemplo, se você está tentando desenvolver habilidades de networking, pode se comprometer a participar de um número específico de eventos por mês, ou formar uma parceria com um colega que também está trabalhando em desenvolvimento de habilidades sociais, criando accountability mútuo. Maquiavel observou que estruturas externas frequentemente eram mais confiáveis que motivação individual para sustentar comportamentos durante períodos difíceis. Líderes sábios criavam sistemas que apoiavam seus objetivos, ao invés de depender exclusivamente de força de vontade. Conforme você progride nessa jornada de expansão pessoal, é importante reconhecer e celebrar a transformação que está acontecendo. Não apenas nos resultados externos que você está alcançando, mas na pessoa que está se tornando através do processo. A versão de você que consistentemente busca crescimento, que permanece funcional durante desconforto, que encontra oportunidades em desafios e que mantém perspectiva de longo prazo durante dificuldades temporárias, é fundamentalmente diferente da versão que permanecia dentro de limites familiares por medo de incerteza. Essa nova versão de si mesmo não é apenas mais capaz de alcançar objetivos específicos, mas está melhor preparada para navegar por um mundo em constante mudança. Você desenvolve o que Maquiavel reconheceria como virtude, a capacidade de prosperar em circunstâncias variáveis, mantendo seus valores e objetivos essenciais intactos. O objetivo final não é eliminar completamente o desconforto de sua vida. Isso seria impossível e contraproducente. O objetivo é desenvolver uma relação mais sofisticada com desconforto, onde você pode distinguir entre desconforto que sinaliza perigo genuíno e desconforto que sinaliza oportunidade de crescimento. Maquiavel compreendeu que a vida sempre incluiria elementos de incerteza e desafio,
A questão não era como evitar essas realidades, mas como desenvolver capacidades que permitissem navegar por elas eficazmente e até mesmo encontrar vantagens em situações que outros considerariam puramente problemáticas. Quando você desenvolve essas capacidades, sua zona de conforto não desaparece, mas se expande dramaticamente. Atividades que antes geravam ansiedade significativa se tornam parte de seu repertório normal. Situações que antes evitaria se tornam oportunidades interessantes para aplicar e desenvolver suas habilidades. Essa expansão é progressiva e contínua. Não há um ponto final onde você completou o processo de crescimento pessoal. Sempre haverá novas áreas para explorar, novas habilidades para desenvolver e novos desafios que podem expandir ainda mais suas capacidades. Maquiavel via desenvolvimento pessoal como uma jornada lifelong, que requeria atenção e intenção constantes. Ele observou que até mesmo líderes altamente desenvolvidos podiam regredir se parassem de se desafiar deliberadamente. A diferença é que, conforme você desenvolve experiência e confiança, o processo se torna menos árduo e mais natural. Você desenvolve intuição para identificar oportunidades de crescimento, sistemas eficazes para navegar por desafios e uma biblioteca interna de experiências de sucesso que informa futuras decisões. Eventualmente, buscar crescimento se torna não apenas algo que você faz, mas uma parte fundamental de quem você é. Você se torna o tipo de pessoa que naturalmente busca possibilidades de expansão, que se sente energizada por desafios apropriados e que vê mudança como oportunidade ao invés de ameaça. Essa transformação de identidade é talvez o benefício mais valioso de escapar deliberadamente da zona de conforto. Não apenas os resultados específicos que você alcança, mas a pessoa resiliente, adaptável e corajosa que você se torna através do processo. E agora, chegamos ao momento da verdade. Depois de mergulhar profundamente nos insights de Maquiavel sobre coragem, crescimento e a importância de abraçar desconforto produtivo, quero que você reflita sobre esta pergunta. Qual é aquela área da sua vida que você sabe que precisa expandir, mas tem evitado por medo ou incerteza? Comente abaixo uma palavra que represente esse desafio que você está pronto para enfrentar. Vamos criar uma comunidade de pessoas corajosas, dispostas a crescer. Se esta mensagem ressoou com você, se estes princípios fazem sentido para a sua jornada de transformação pessoal, demonstre deixando seu like. É através desse feedback que sabemos que estamos entregando conteúdo que realmente impacta vidas e inspira mudanças reais. E se você está preparado para continuar esta jornada de desenvolvimento pessoal, para descobrir mais estratégias baseadas na sabedoria dos grandes pensadores da história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nossa missão é transformar conhecimento clássico em ferramentas práticas para o crescimento moderno. E você é parte essencial dessa transformação coletiva. Lembre-se, sua zona de conforto pode ser segura, mas seus sonhos estão do lado de fora dela.